Olá, queridos. Em algum momento, em alguma situação na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, você pensou que seria melhor a morte? Todo ser humano pode, em algum momento de desespero, pensar isso. Isso pode ser um risco de suicídio? Um pequeno risco? Sim, pode ser pequeno, mas é um risco. Toda atenção é necessária, buscar um psicólogo, buscar a ajuda dos amigos, buscar a família, né? Mas você continua pensando nisso várias vezes, o risco aumenta. É um risco médio, ele vai aumentando de tamanho. Mas você tem algum motivo para permanecer vivo? Se sim, o risco permanece. Por quê? Porque no momento de suicídio, as pessoas elas têm um impulso de morte, uma pulsão, como Freud diria, uma pulsão, uma força. Então, pacientes que tentaram o suicídio e não conseguiram por alguma razão, enfim, o nível de remédio que tomou não era o suficiente, enfim, ou alguém apareceu e salvou, né? Dizem que na hora eles lembravam, por exemplo, que tinham um filho, mas a força era maior. É quase como se fosse maior a força do que o amor que eu sinto por ele. Olha o significado disso, né? Então, mesmo que se tenha um sentido para permanecer vivo, nós não podemos minimizar o risco. Agora, se a pessoa não tem nem sentido, né? Aí dobra-se o risco. Você já pensou em como cometer o suicídio? A forma, a data? Risco altíssimo. Geralmente o médico psiquiatra já vai encaminhar para a internação, né? Eu nesses casos também já encaminho para que o psiquiatra encaminhe essa pessoa. Então vejam, esses níveis de risco, a gente não pode brincar com eles. E nessas situações, se há risco, eticamente eu devo quebrar o sigilo, sim. Se há um risco, a família deve ser avisada. Então pensa, se um psicólogo deve, por ética, quebrar o risco, você também, como familiar, como amigo, deve quebrar o sigilo se essa pessoa falou isso em particular, né? Você vai buscar rede de apoio, a gente se cerca de redes de apoio, o psiquiatra, o psicólogo, a família, os amigos, a parte espiritual é importantíssima nesses momentos. Então, não pense que você é capaz de tirar uma pessoa do suicídio. Grave isso. Grave no sentido duplo da palavra grave, né? Porque o risco é grave. E grave isso sim em seu coração. Ninguém tem nós somos impotentes, na verdade, diante desses momentos tão drásticos, tão eminentes. Voltando a falar da bipolaridade, a gente imagina que o maior risco é quando a pessoa está deitada no quarto, né, no período de baixa, sofrendo. Não. O maior risco é quando a pessoa melhora. E cito um exemplo breve de uma paciente que estava sendo atendida na África. Ela faz parte de uma congregação que tem casa na África, e lá, com risco de suicídio, não estava conseguindo atendimento. Era uma região muito complexa, assim, de conseguir o remédio, né? E aí, de uma forma muito prudente, encaminharam essa pessoa, essa religiosa, para o Canadá, onde eles também têm casa. E estava ali, só que Canadá e Estados Unidos, primeiro se passa por um clínico geral, para daí realizar alguns exames, para daí encaminhar para um psiquiatra, né? Então, no Brasil, nós temos muita sorte, porque se há o risco, imediatamente já se vai para o psiquiatra. E ali eu estava tentando fazer essa paciente, então, permanecer viva, buscando o sentido da vida dela, né? Viktor Frankl fala tão bonito, em busca do sentido. Então, eu usava dos recursos que eu tinha, ia tratando os traumas dela, né? Então, fazendo essa paciente até que chegasse ao psiquiatra. Mas, assim, o risco era muito iminente, mas ela foi reagindo, né? E aí a pessoa que cuidava dela, responsável por ela, me falou muito contente: nossa, ela melhorou muito nessa semana, né? Ela ficou ontem nos ajudando até tarde, antes de ontem ficou nos ajudando no evento que teremos. Eu falei: por favor, é agora o perigo. É agora o perigo de suicídio, né? Porque na bipolaridade, né, essa oscilação é quando há aquela inundação, aquela alteração do cérebro, onde pode sim ter esse impulso de morte, essa pulsão de morte. Avisei também a superiora geral, né, para que
nesse momento se ficasse mais atento ainda a isso, né? E já na manhã seguinte, a superiora me liga dizendo: a senhora tinha razão, né? Ontem ela conseguiu escapar, né? Assim, sem maldade de quem estava cuidando dela, né? Eles estavam fazendo todo o possível, né? E aí, sorte é que já ela atendia ainda o celular, né? Então, quem estava cuidando dela ia conversando com ela, ela estava numa ponte, ela iria se jogar dessa ponte. E, por sorte, ou melhor, né? Dedinho aí da parte espiritual, né? Passou um carro de polícia, e lá é muito comum os suicídios nas pontes, e as policiais, mulheres, acharam estranho aquela religiosa naquela ponte, pararam o carro. E graças a Deus ela disse: me ajudem, né? E aí sim, é internado, aí entra, enfim, já com a medicação. Estão entendendo a gravidade? Então a gente pensa: nossa, melhorou. Não, é aí o maior perigo. Uma filha de uma querida amiga, de manhã cedo, ela estava toda feliz, disse que ia pra balada, passou, cumprimentou o porteiro, foi no cabeleireiro, né? Ela era comunicativa, passou dizendo: olha que bonito que ficou meu cabelo, enfim, né? Isso por umas 10 da manhã. Lá por umas 3 da tarde, ela se jogou do 10º andar. Entendem? E ela deixou uma carta aí com 3 páginas, né? E a letra vai alterando na escrita. Se pegar uma página e a última, parece que são de 2 pessoas diferentes, né? Mas a página do meio vai mostrando toda uma alteração que na grafia era perceptível, né? Então, são minutos que podem levar a pessoa a isso, e que gera tanta dor e tanto sofrimento. Agora, nesse segundo momento desse vídeo, tem uma coisa que eu quero dizer assim, que é muito atual dentro das pesquisas internacionais, tá? Mas a droga número 1 para tirar a pessoa do risco de suicídio é o lítio. Inclusive, na água potável, em algumas cidades tem, né, pela própria constituição do terreno, enfim, ali se observa muito menos a possibilidade de risco de suicídio. Né? E tudo isso é muito atual, porque quando a gente pensava em depressão, em suicídio, qual é o primeiro pensamento? Antidepressivo, não é mesmo? Mas dentro da autópsia psicológica, de uma pesquisa profunda que se faz, né, com os familiares, com os médicos que estavam atendendo a pessoa que se suicidou, né? Então, por isso a palavra autópsia psicológica, né? Quer dizer, entender o que estava acontecendo. Uma das coisas a pessoa estava usando antidepressivo. A pessoa estava com crise de ansiedade. Vocês não veem isso entre os amigos? Né? Toma antidepressivo, ansiolítico, né? Depois sim as outras questões aí, como nós mencionamos no primeiro vídeo, desilusões afetivas, desemprego e toda aquela sequência que mais ou menos coincide com o que nós já falamos, né? Mas não é significativo isso? As pessoas estavam usando antidepressivos, tá? Então, o órgão FDA, em 2004, isso gerou uma grande polêmica dentro da psiquiatria, né? Colocou mesmo que os antidepressivos podem aumentar o risco de suicídio para quem tem esse risco. E eles observaram em pessoas que não tinham risco de suicídio, ao tomar o antidepressivo, aumentou o risco, começaram a ter pensamentos suicidas. É delicado isso, concorda? Mas por isso foi diminuindo o uso de antidepressivos na comunidade que está atualizada a respeito dessas pesquisas, né? E estão entrando sim com o lítio, tá? Para vocês terem ideia de números. Na depressão unipolar grave, que é uma depressão severa, então vejam só, na depressão, né? A gente já pensa em antidepressivo. O lítio reduz em 64% o risco, os pensamentos suicidas, tá? E em outros tipos de pessoas, bipolaridade, então mais ainda, diminui 87% o risco. 87% o risco. Então eles dizem, né, arredondando,
que o lítio pode ser considerado, né, a droga que vem curar os pensamentos suicidas. E o lítio é naturalmente e comum ser usado na depressão bipolar, mas também está reagindo e mostrando cura desses pensamentos também em outros tipos de depressão. Essa informação é muito importante. Lembrando que eu sei que tem pessoas que têm um carinho muito grande por seu ginecologista, por seus médicos de família, mas os especialistas são os psiquiatras.